Boa tarde, professora, tutora e colegas. O nosso grupo vai apresentar o fascículo da Fala para a Escrita, de Stella Maris Bortoni Ricardo, que se encontra na publicação Alfabetização e Linguagem da CEFOR, Centro de Formação Continuada para Professores da UNB, de 2007. Bom, o nosso texto é um convite para os professores em formação ou que já são formados, né, a estarem sempre atuando de forma investigativa para conseguir alcançar a alfabetização plena das crianças, né? E nosso texto, ele se organiza, ele tem um viés bem prático, ele se organiza em 10 atividades de pesquisa em educação, né? Eu vou apresentar as 4 primeiras e o resto, né? E é isso. Tá. Então vamos lá. Para iniciar, eu acho que é importante falar que esse título tem a ver com o quê, né? Da fala para a escrita quer dizer o que a gente vai estudar a integração dos saberes da linguagem oral das crianças e dos alunos, né? Como que se integra esses saberes da linguagem oral do aluno no desenvolvimento da escrita. Então, acho que é isso que a gente vai ver aqui nesse seminário. Bom, e aí o nosso texto ele tem início com um retrato de sala de aula. Então, é uma situação real que é escrita lá no texto, né? Essa situação, no caso, era uma tirinha a professora lê para os alunos uma tira do Chico Bento. E aí as crianças comentam que ele fala errado, e ela começa a perguntar por que ele fala errado, e aí as crianças começam a se questionar, né? Porque ele não foi para a escola, porque ele mora na roça, e várias coisas, né? E a professora aproveita esse gancho, né, para trazer para a aula aqueles conceitos que a gente está estudando, de variação linguística, né, de respeito à variação linguística, e de relativismo cultural. E aí ela explica para os alunos, né, que a fala do Chico Bento não é errada. Ela pergunta para eles: vocês conseguem entender o que ele fala? Aí todo mundo fala: sim. Então se você entende, então quer dizer que não está errada, que ela é diferente. A linguagem depende do meio onde a criança está inserida, né? Então essa primeira é a abertura desse nosso fascículo. E aí agora nesse próximo momento ela passa a tratar das questões que são da variação linguística na sala de aula e como que aborda isso, né? Sabendo que você, de alguma forma, tem que lidar. Existe uma linguagem padrão, né? Que as crianças têm que poder ter acesso a ela. Então você tem que lidar nesse meio termo entre aceitar a forma que é falada, mas também ensinar uma outra forma, né, para ampliar as possibilidades de conhecimento desse grupo de alunos. Bom, aí um primeiro caso aqui que ela coloca, que eu achei muito interessante, porque ela pega o exemplo que é muito comum na linguagem falada, que é nós vai. Quando a gente suprime... Não, porque nós vai não. Nós moramos, por exemplo. Né? Tá faltando o S no final, certo? Só que, na verdade, na sociolinguística moderna, a gente fala que o que acontece nessa concordância, nós moramos, ou os carros, acho que é melhor, gente, os carros, vamos supor, né? Muito comum na linguagem oral, e aí, isso não, na sociolinguística moderna, você não vai falar que isso é um erro. Na verdade, o que você tem é um outro tipo de concordância. Ela chama essa concordância os carros de concordância não redundante. E a concordância os carros, concordância redundante. Porque você repete o plural, né? No primeiro carro, os carros, você tem... o ouvinte ele vai entender o que você está falando, ele vai entender que é plural, a pessoa não repete o S, né? Serve para a linguagem oral e não monitorada, mas não serve para a linguagem monitorada e escrita, tá? Então,
É sempre bom ter isso em mente, né? Aí o texto aponta outras outras variações muito recorrentes na linguagem oral. Os verbos, né, que vêm sem o S, então nós moramos, tem a concordância dos plurais, os carro, algumas supressões que ele cita, né? Então, por exemplo, falando, a gente fala falando, né? Eu falo muito isso, tiro o ND. Suprime o ditongo ou do final do verbo, falou. Em vez de você falar falou, você fala falou. E nasalização da primeira sílaba, que às vezes as pessoas falam igual, idêntico, identidade, cozinha, cunzinha. E aí no texto ela investiga e dá algumas possíveis explicações por que fala-se assim, né? Então, por exemplo, na nasalização da primeira sílaba, ela mostra que a maioria das vezes que isso acontece é porque dentro da palavra já existe um som anasalado, então aí se repete. E outra explicação que ela constrói quando suprime o S do plural, normalmente isso acontece quando o plural é só acrescentar um S. Quando o plural é maior, por exemplo, rapaz, rapazes, é mais difícil ocorrer essa variação ou não concordância da gramática padrão, né? Então tá, bom. E aí, tendo mostrado esses erros comuns, ela fala o seguinte: a gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, essa é uma construção típica do português brasileiro, então não é errada. Ela é típica do português brasileiro, tem que ser assim, tem que ter o seu lugar, né? E, por outro lado, enquanto professores, a gente tem que estar atento à nossa fala também. Utilizando... Eu creio que a gente tem que estar atento para... Já que nossa missão, né, é ampliar a capacidade comunicativa das crianças, dos alunos, logo a gente tem que estar atento à nossa fala para utilizar sempre esse modo que amplia, né? No caso, por exemplo, do concordância redundante ou não redundante, a gente tem que estar tomando cuidado para usar sempre concordância redundante, auxiliando a escrita, né? Eu acho, né? Eu entendi dessa forma. Bom, e aí tem essa parte é legal. Aí as práticas, aí no texto ele oferece dois exemplos, duas propostas de prática de professor pesquisador, né? A primeira e a segunda são parecidas, eu vou explicar numa coisa só. Na prática de professor pesquisador 1 e 2, né, a autora sugere que o professor, como pesquisador, tá, observe num espaço de tempo delimitado, num espaço determinado, as ocorrências dessas supressões de S, de R, né, do que ele estiver lá estudando no momento, e vá anotando quando que elas acontecem, e começa a tentar fazer relações com o porquê delas acontecerem, para ajudar ele tanto a se construir quanto construir os seus alunos, né? Eu achei interessante que é bom também o próprio professor fazer a auto-observação, ver quantas vezes que ele fala, como que ele fala, se ele usa essas variações da língua falada no ambiente escolar, se não usa, né? Eu fiquei me avaliando, não fiz isso sistematicamente, mas eu acho que é um exercício muito bom para desenvolver, né, os atributos aí para a docência. Bom, e aí o professor entra, o autor entra nas reflexões sobre a fala em comunidades rurais e urbanas. Eu achei, a autora, ela apresenta pra gente o que a gente já sabe, né, que a população urbana tem cresceu muito rapidamente, né, e a população rural diminuiu, né? A gente sabe que a variação linguística tem muito a ver com o ambiente que de onde a pessoa vem, né? E aí ela identifica que existiu esse processo geográfico aí de migração, né, do campo para a cidade, né? Só que aí ela tem um pensamento interessante. Tudo bem, as pessoas foram para a cidade, mas a experiência e a estrutura dessas pessoas ainda tem muita coisa relacionada ao campo. Então, na verdade, você não pode falar assim, que quem está na cidade necessariamente vai ter uma linguagem urbana, né?
que influencia a linguagem? A gente viu, né? Os atributos estruturais e funcionais. Então, ela fala para o educador ele levar em conta essas características. Então, você está no ambiente urbano, mas o pai veio né, da roça, ou o pai trabalha em alguma atividade que não exige uma fala monitorada, né, uma linguagem monitorada, que é muito comum. E aí a gente tem que estar atento a isso para até valorizar a linguagem, né? Bom, e aí vem a prática 3. Nessa prática 3, que tem a ver com a reflexão sobre a fala da comunidade rural e urbana, a autora sugere que o professor construa um contínuo de urbanização, que seria o quê? Ele constrói no quadro uma linha, tá? Com dois polos. O primeiro, um polo seria pessoas que vivem em comunidades isoladas, que falam português e tal, mas que vivem em comunidades isoladas e têm né, uma característica linguística por conta desse ambiente. E no outro polo, você colocaria a situação, o polo oposto de urbanização, né, onde a linguagem se adequa a um padrão aí estabelecido. Tá? E aí as pessoas, de acordo com que elas forem refletindo sobre a sua própria vida, sobre seus ancestrais, sobre os trabalhos que elas desempenham, que as pessoas ao seu redor desempenham, né, enfim, elas viriam se posicionar nessa linha. Então não tem dois polos só, existe um crescente de onde você pode estar situado. Você não precisa ser só ou urbano ou rural. Você pode estar no meio, você pode estar mais para o urbano, mais para o rural, né? Eu tentei fazer esse exercício comigo, eu fiquei mais para o urbano porque minha família sempre foi de cidade grande, assim, né? Enfim, sempre não, né? Mas meus pais são de Belo Horizonte, capital. Infelizmente, não tive acesso ao universo linguístico de quem mora no campo, que eu gostaria bastante de ter tido, infelizmente, né? Mas aí chega a outra questão, né? E quer dizer que eu falo melhor, porque eu fui da cidade grande e o autor coloca, né? Será que existe algum estado brasileiro, uma região em que melhor se usa a língua portuguesa? E aí não, né? Na verdade, não existe isso. Existem que varia na forma de falar. Tem